No nosso planeta Terra, nós temos plantas de diversos tamanhos, diversos formatos, plantas que vivem em diversos ambientes. E aí, para facilitar o estudo dessas plantas, elas foram organizadas em 4 grandes grupos: o grupo das briófitas, das pteridófitas, das gimnospermas e das angiospermas. Classificação das plantas é o tema da aula de hoje. Vem comigo! Bom, como eu te falei, as plantas elas são agrupadas em 4 grandes grupos: o grupo das briófitas, das pteridófitas, das gimnospermas e das angiospermas. E para classificar as plantas nesses 4 grandes grupos, é estabelecido alguns critérios. Os critérios são relacionados à presença ou à ausência de vasos condutores de seiva, de sementes e de frutos. Então, é analisado, né, se a planta possui ou não possui esses 3 itens e aí é realizada a classificação. Vamos lá que eu vou te mostrar sobre cada um desses grupos para você entender melhor. O primeiro grupo que eu vou começar te apresentando é o grupo das briófitas. As briófitas, elas são plantas de porte bem pequeno, são bem pequenininhas mesmo, tá? Então garanto que você já viu muita briófita por aí. Geralmente elas vivem em locais úmidos e sombreados. A gente encontra as briófitas normalmente embaixo de árvore, né, lá no chão onde é bem úmido, em cima de rochas, de troncos de árvore. Então dá uma olhadinha nessa figura que tem aqui, ó. Essa aqui é uma figura de um musgo. Garanto que você já deve ter visto aí na sua casa algo parecido, já deve ter visto briófita sim. Uma característica muito interessante das briófitas é que elas não possuem raízes, nem caule e nem folhas verdadeiras. Então essas estruturas nas briófitas, ela é chamada de rizóide, cauloide e filóide. Outra coisa muito importante é que as briófitas elas são plantas avasculares. E o que isso quer dizer? Quer dizer que elas não possuem vasos condutores de seiva. E aí a condução da água e dos sais minerais e ali da seiva, né, que é produzida por meio da fotossíntese, essa condução ela vai ocorrer por meio de difusão. Isso quer dizer que vai acontecer de célula por célula, passa de uma célula para outra célula e assim por diante. Esse processo ele é muito lento. Por conta disso, as briófitas elas são plantas de pequeno porte, por conta de elas não possuírem esses vasos condutores de seiva. Além dos musgos, nós temos também alguns outros exemplos de briófitas. Dá uma olhadinha nas imagens que eu trouxe aqui. Nós temos os antóceros, que são esses aqui, ó, também são plantas bem pequenininhas, e nós temos também as hepáticas, que são essas aqui. E claro, o famoso musgo que você deve conhecer muito bem. Vamos falar agora sobre o grupo das pteridófitas. Esse é um grupo um pouco mais evoluído que as briófitas. As pteridófitas, elas vão possuir raiz, caule e folhas verdadeiras. E além disso, as pteridófitas possuem vasos condutores de seiva. São chamadas de plantas vasculares. E isso permite que essas plantas elas sejam de um porte um pouquinho maior. As pteridófitas, geralmente elas são encontradas em ambientes ainda úmidos, né? E garanto que você conhece muitos exemplos. As samambaias são um exemplo de pteridófita, a avenca é um outro exemplo, né? Essa plantinha aqui. E nós temos também o xaxim, que eu vou trazer como exemplo para você. Veja só que o xaxim já é uma planta, né, de porte médio. Então, perceba que esses vasos condutores de seiva, eles possibilitam que isso aconteça. Vamos falar agora sobre as gimnospermas. As gimnospermas, elas vão apresentar as mesmas características das pteridófitas, são plantas vasculares, são plantas que possuem raiz, caule e folhas verdadeiras, mas além de tudo isso, as gimnospermas elas vão apresentar sementes, e além das sementes, elas também vão apresentar o grão de pólen. Essas duas estruturas nós não encontrávamos nem na briófita e nem nas pteridófitas, então é novidade aqui nas gimnospermas. As araucárias, ou também chamadas de pinheiro do Paraná, é um exemplo de gimnospermas. As gimnospermas, nós dizemos que elas produzem sementes nuas. E olha só que legal, o pinhão é um exemplo de semente nua. E o que isso quer dizer? Quer dizer que aqui só tem somente a semente.
Não tem nenhum fruto ao redor dessa semente. A semente está nua, ela está ali sozinha. O pinhão que você come é um exemplo de gimnosperma. E além dele, nós temos também o pinheiro americano como exemplo. As gimnospermas, elas são plantas de médio e grande porte. E esse tipo de planta aqui consegue se adaptar muito bem a locais mais secos, por conta da novidade evolutiva que é o grão de pólen. Vamos falar agora sobre o grupo das angiospermas. Esse é o maior grupo que nós temos. Aqui são classificadas a maior parte das plantas. E o que vem de novidade aqui? Aqui, as plantas elas vão possuir frutos e também flores. Essas são as duas novidades evolutivas. As angiospermas elas vão possuir todas as características dos grupos anteriores, vão ser vasculares, vão ter folhas, raízes e caules verdadeiros, vão ter sementes e vão ter também o grão de pólen. Mas além de tudo isso, as angiospermas vão possuir a flor e também o fruto. E isso é algo muito importante. As angiospermas, elas são plantas bem complexas e por conta disso elas conseguem se adaptar a diversos tipos de ambientes. Então você vai encontrar elas em vários tipos de habitats. Aqui eu trouxe alguns exemplos para você de angiospermas. A abobrinha, né, um exemplo muito típico. Então temos a flor e depois aqui na flor vai acontecer o processo de polinização. A flor é o órgão reprodutor da planta e depois da polinização vai surgir então a abobrinha, que vai ser o fruto dessa planta, né? E outro exemplo também que eu trouxe para você é o exemplo da laranjeira. Então aqui nós temos uma flor da laranja e depois vai surgir o fruto, que é a laranja. E olha só, olha a diferença das angiospermas para o grupo anterior. Lembra que no grupo anterior a semente ela ficava nua, ela ficava sozinha? Olha só, nas angiospermas a semente ela fica dentro do fruto, né? Nós temos o fruto ao redor dessa semente e essa é uma característica das angiospermas. Outra coisa que eu tenho que te falar é que as angiospermas elas podem apresentar diversos tamanhos. Nós vamos encontrar plantas de pequeno, de médio e de grande porte neste grupo. E a nossa aula vai chegando ao fim. Eu espero que você tenha gostado do tema de hoje. Eu queria te apresentar apenas uma parte introdutória sobre o grupo de planta. Eu espero que você tenha gostado e que você tenha relacionado com as plantas que você encontra aí ao seu redor. Na próxima aula tem mais. Até lá e tchau, tchau!